Olá, sexto ano! Estou aqui para dar um recado para vocês. Primeiro sobre a atividade desta semana de língua portuguesa, que será sobre sílabas, separação de sílabas. As sílabas, por que é importante a gente estudar as sílabas? Porque quando a gente vai escrever um texto num caderno, manuscrito, né? Fazer uma redação, copiar, a gente tem que saber, quando chegar ao final da linha, a gente saber separar a palavra para não separar errado, né? Como eu observo nos exercícios que vocês fazem. Vocês colocam a palavra separada erradamente quando muda de linha. Ou deixa um espaço enorme no final. Não pode deixar espaço na linha, no caderno. Vocês deixam. E aí fica aquele espaço, aí vai para outra linha, fica aquelas ondas assim no caderno, né? E não pode isso aí não é permitido, né? E vocês estão na escola para aprender. Então a sílaba, ela é uma matéria, um conteúdo da fonologia. Vocês já estudaram sobre a sílaba quando vocês estavam no ensino fundamental 1. E agora vamos relembrar, só que eu vou cobrar palavras mais elaboradas, palavras mais difíceis, né? A gente explica as palavras mais simples e vamos trabalhar as palavras mais complexas. Eles vão ter contato com o livro, com textos mais abrangentes, vão ter que separar palavras no caderno, palavras diferentes, né? Palavras elaboradas, né? Palavras polissílabas, né? Que são grandes, que tem mais de 4 sílabas. Ou 4 sílabas, né? Então, a sílaba, esse estudo é muito importante, tá bom? Bom, vamos lá. Sílaba. A sílaba, ela faz parte de uma palavra. A gente emite o som, quando a gente pronuncia uma palavra, e cada som que a gente emite de uma vez só é considerado a sílaba. Cada sílaba tem uma vogal, né? Então, sem vogal não existe sílaba. A vogal é a base da sílaba. Então, quando a gente pronuncia um grupo de letras de uma vez só, é a sílaba. Então, a gente tem um exemplo assim. Carambola. Carambola. A gente, quando falou, a gente teve parou, né? Parou. Parou. Lá, parou. Então a gente, quando emite, a gente não fala direto, a gente dá umas paradas. Cada parada dessa é uma sílaba. Então, quando a palavra tem apenas uma só sílaba, pó. Essa palavra pó, ela só tem uma sílaba, então ela é monossílaba. Quando a palavra tem 2 sílabas, giló, ela é dissílaba. Quando a palavra tem 3 sílabas, cadeira, ela é trissílaba. Quando a palavra tem mais de 4 ou 4 sílabas, ela é polissílaba. A palavra espetáculo tem mais de 4 sílabas, tem 5 sílabas. Espetáculo. Então essa palavra é polissílaba. Então as sílabas, as palavras, de acordo com o número de sílabas, elas vão ser classificadas com esse nome, ou monossílaba, ou dissílaba, ou trissílaba, ou polissílaba. Tá bom? E como é que a gente separa essas sílabas? Tem regras, não é de qualquer maneira. Eu quero separar e pronto, não é assim. Tem regras, né? Por exemplo, a palavra carro. Carro. Não pode deixar 2 R's, que é o dígrafo RR, não pode deixar 2 R's na mesma sílaba. Então, um R fica numa sílaba e o outro R fica na outra sílaba. Então, fica carro. Entendeu? Então, existem várias regras. Essa foi só um exemplo que eu dei para vocês. Eu vou fazer um slide no PowerPoint, um programa do computador, explicando para vocês um pouquinho sobre essas sílabas, tá? Então eu vou deixar esse vídeo para vocês, né, assistirem esse recadinho meu. E
vocês vão assistir também um slide que eu vou fazer no PowerPoint para vocês. E eu vou explicar mais um pouquinho sobre essa separação de sílabas para vocês, tá? Então, a atividade desta semana é sobre a separação de sílabas, sobre as sílabas. Em língua portuguesa, a gente tem duas matérias. A gente tem língua portuguesa e a gente tem práticas de leitura. Geralmente, a prática de leitura, eu trabalho mais o texto, produção textual, leitura, né, de textos diferenciados, gêneros textuais. E a língua portuguesa, quando eu não trabalho interpretação de texto, eu trabalho mais a parte estrutural da língua, né? Que é a gramática normativa, que a gente precisa conhecer as regras da nossa língua portuguesa, como que a gente fala, quais são as regras permitidas pelos gramáticos, né? Pela Academia Brasileira de Letras. Então a gente tem que estudar, são duas matérias. Vocês têm que clicar em língua portuguesa e depois clicar em prática de leitura. E além disso, nós temos um e-book, que é um canal com livros para vocês lerem, livros maravilhosos, vários livros caríssimos nas lojas, que eu consegui para vocês em PDF, para vocês clicarem lá em arquivo, aí vocês escolhem o livro que vocês querem ler. Aí vocês podem ler no próprio celular, tá bom? E vocês vão melhorar a escrita, vão melhorar a comunicação, entendeu? Então, esse canal chamado e-books está em todas as turmas minhas e vocês podem aproveitar. E eu quero que vocês me falem se vocês estão lendo, estão gostando, se vocês têm algum livro que vocês queiram que eu sugerir para mim, para eu tentar conseguir esse livro em PDF, né, digital para vocês. Então, vocês podem fazer essa sugestão lá para mim, no canal lá. Coloca, professora, eu queria ler o livro tal, aí você pode conseguir para mim, aí eu vou correr atrás para vocês, com certeza, tá bom? Porque essa pandemia não acabou, a gente não sabe quando a gente vai voltar. Se a gente voltar, não vai ser uma aula como era antigamente. Enquanto não tiver uma vacina para essa doença nova, que a gente não sabe direito como é, né? A gente não vai ter a nossa rotina normal. Quem está achando que está normal, está se arriscando e está colocando em risco a vida dos seus familiares. Então, vamos ter consciência, vamos ficar em casa. Quem trabalhar, né, quem tem necessidade de trabalhar, se cuide, passe álcool em gel, né, use a máscara, não deixe a roupa que saiu, né, que foi trabalhar, não entre com a roupa, bota para lavar a roupa. O sapato, calçado, chinelo, não pode entrar dentro de casa com aquele calçado, porque na rua o vírus se manifesta na calçada, né? No meio-fio, na grama, qualquer lugar, na areia, o vírus fica lá. E a gente pisa e leva para casa o vírus. Alguém espirrou, tossiu, né? Transpirou. E aí a gente tem que ter muito cuidado, tá bom? Então eu mandei esses recados para vocês e eu vou preparar os slides sobre sílabas e depois vocês vão fazer uma atividade de sílaba muito fácil, que é separar a sílaba, só que as palavras são mais complexas, não são palavras fáceis, igual de 5º ano, 4º ano, afinal vocês estão no 6º ano, né? Então vocês vão ter contato com palavras mais rebuscadas e precisam treinar isso, tá bom? Então, e a apostila, vocês vão fazendo. Eu não vou corrigir a apostila agora, eu só vou corrigir quando a gente voltar, né? Com gabaritos, a gente vai tentar trabalhar o que der para trabalhar, né? Dentro do possível, porque a apostila, ela parece que é fácil, mas não é. A gente tem que ler, tem que trabalhar cada texto com vocês, ajudar vocês a pensar, né? Sobre as questões. Então, a apostila vocês vão fazendo toda segunda-feira, né? Copia, responde, lê. E na terça-feira são as nossas aulas digitais, nossos trabalhos, exercícios e aulas digitais de português e prática de leitura. Aí na quarta já outra disciplina, que é matemática, né? Na quinta, acho que é história, e na sexta, a geografia. Então tem um calendário a se seguir. Então vocês se organizem que vai dar tudo certo, tá bom? Eu estou morrendo de saudade. Eu espero que todos estejam bem, se cuidando, tá bom? E em breve, né, no tempo de Deus, nós iremos estar em contato, tá bom?
Um beijo, até a próxima.